Vamos começar, né, pontualmente para quem chega na hora, prestigiar quem chega na hora. A gente vai fazer hoje mais uma edição do Clube do Cardiologista, que a gente tanto vem nessa pandemia tentando manter a ciência aí rodando. Tanto que a gente, em nome da sociedade, em nome de Érica, quero agradecer a todo mundo que está aqui, nossas queridas palestrantes. Lembrar que a gente precisa fazer novas rotas, novas pontes com as pessoas, e para isso a gente vai ter nosso congresso em outubro. O Congresso Sergipano está em cima, convido vocês a se inscreverem, também se inscreverem em suas práticas aí na área científica, porque os temas livres já estão abertos, vai ser até o dia, inclusive, de hoje, amanhã, esse final de semana, a gente vai rodar a nossa faixa, né, de preço, acho que todo mundo chegar. E quero agradecer, quero também lembrar que o congresso vai ser 100% online, a gente está fazendo uma programação aí bem ampla, e falar desse assunto de cardiopatia congênita no adulto é sempre importante, que a gente recebe hoje em dia os adultos e com cardiopatia congênita, e que há muito tempo não se fala tanto no assunto, né? Conseguir fazer com que eles sejam bem tratados também por seus cardiologistas, cardiopediatras, né? E aí, a doutora Geodete, que é a nossa querida mestra nesse assunto, que, por sinal, é mestre pela UFES, doutora pela Universidade de São Paulo, está aqui para dar seguimento a essa nossa... Está tendo interferência. Então, doutora Geodete, hoje ela é membro da Academia Sergipana de Medicina, ela é diretora, né, médica da CEMIS, e vai nos abrilhantar aí com um evento excelente. Doutora Geodete, fique à vontade. Muito obrigada, Úrsula, obrigada a todos vocês. Celi, você é especial, viu? Celi é confreira da Academia Sergipana de Medicina, é a presidente do departamento de cardiologia das cardiopatias, das doenças cardiovasculares da mulher, né? Então, Celi é uma pessoa muito importante para nós. A Andréa está entrando, tem algumas pessoas que eu não conheço, mas, enfim, obrigada a todos vocês que estão nos prestigiando. É uma noite muito especial para nós que trabalhamos com cardiopatia congênita, viu, Williams? Nós temos como convidada a doutora Ieda Jatene. Gente, a doutora Ieda Jatene, seria interessante que todos tivessem o iPhone. Nós já vamos dormir, meu amor. Para. Eu que deixei carregando a manhã inteira. Naira, é bom desativar os microfones. Ok. Então, gente, para nós é uma grande honra, é um prazer termos a doutora Ieda Jatene, uma colega ligada das cardiopatias congênitas, né? A gente estava discutindo, nós somos das antigas, né? Então, a Ieda, para mim, ela representa hoje a figura da doutora Raquel Snitkovski, com quem eu tive o prazer de iniciar, com a doutora Ângela Ribeiro e a doutora Raquel Snitkovski, meu amor pela cardiopediatria. E Ieda, para mim, representa isso. Além dela ter um sobrenome, um DNA muito ligado à história da cardiologia e da cirurgia cardíaca no mundo, né? O doutor Adib Jatene foi o nosso grande mestre, né? E ele, em 1976, ele idealizou uma técnica que é mundialmente aceita, né? Que é a técnica do doutor Adib para correção anatômica da transposição das grandes artérias. E, enfim, a doutora Ieda é uma pessoa muito simples, mas ela é muito representativa. Vocês nem sabem o quanto ela representa para a cardiologia pediátrica brasileira. Ieda, seja bem-vinda, viu? Eu vou apresentar rapidamente o mini currículo da doutora Ieda. Ela é líder médica do Serviço de Cardiopatias Congênitas e Cardiologia Pediátrica do Hospital do Coração, do HCO de São Paulo. Ela foi presidente do Departamento de Cardiopatia Congênita e Cardiologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Cardiologia. É doutora em Medicina pela Universidade de São Paulo. A doutora Ieda
Eu lembro bem que na gestão dela, no Congresso de Florianópolis, em 2008, ela reuniu todo o pessoal da cardiologia pediátrica do departamento e propôs a criação do chamado GECA, não foi, Eda? O Grupo de Estudo das Cardiopatias Congênitas no Adulto. E, a partir daí, todos nós passamos a ter um olhar especial, uma preocupação. E hoje esse tema é um tema muito, muito atual, porque essa população de congênitos ela está envelhecendo, ela está crescendo. E, graças a Deus, ela sobrevive às técnicas cirúrgicas e aos procedimentos, né? Hoje nós temos muita preocupação com a qualidade de vida dessa população e em sabermos como conduzir as possíveis lesões residuais. Então, nós convidamos a doutora Ieda, que irá nos falar em 30 minutos sobre a abordagem das cardiopatias congênitas no adulto, e, em seguida, nós abriremos para perguntas através do chat, ok? Mais meia hora de debate. Então, doutora Ieda, seja bem-vinda e fique à vontade. Obrigada, Jodete. Eu, além de, assim, a coisa mais importante do mini currículo, você não disse, que eu sou amiga de vocês. E, assim, para mim, isso é um prazer enorme. Você não tem ideia do quanto é bom poder estar com vocês e conversar sobre isso. Eu tenho 40 anos em cardiologia pediátrica, né, em cardiopatias congênitas, e já fizemos muita coisa juntas, já trabalhamos em várias coisas, e é um prazer enorme poder falar sobre isso, que é um assunto que tem realmente nos deixado bastante motivados a continuar e a modificar. Eu vou compartilhar a minha tela. Deixa eu só achar aqui a minha aula. Espera só um minutinho. Deixa eu só... Veja se vocês estão vendo a tela? Ainda não, doutora. Está aparecendo uma janela do Windows aqui para a gente. Então, espera aí, deixa eu sair. Eu vou sair e vou compartilhar de novo. Só um minutinho. Agora, não? Precisa compartilhar. Ela não, Peraí, deixa a eu tela só... não chegou. Espera aí, deixa eu fazer de novo aqui, que... Acho que agora... Foi? Não foi? Agora está tudo ok. Então tá bom. Então nós vamos começar falando um pouquinho sobre a abordagem do adulto com cardiopatia congênita. Então, nós sabemos que o adulto, que a cardiopatia congênita, na verdade, é o defeito mais frequente ao nascimento. E tem uma prevalência de mais ou menos 1 para cada 100 nascidos vivos, embora a gente observe que em países desenvolvidos, pela própria evolução do diagnóstico pré-natal e a possibilidade de interrupção da gestação, essa prevalência é um pouquinho menor. E como a gente estava conversando antes, tudo que tem sido feito para tratar crianças na infância tem feito com que esses pacientes sobrevivam em uma qualidade de vida muito mais adequada, de tal maneira que mais ou menos 90% dos pacientes tratados na infância atingem a adolescência e a idade adulta, fazendo então com que nós tenhamos uma população realmente de adultos com cardiopatia congênita, que hoje corresponde a quase 2/3 do número de pacientes que têm cardiopatia congênita. E no passado, até uns 10 anos atrás, mais ou menos, a gente conhecia esse grupo de adolescentes e adultos com cardiopatia congênita como GUCH, que era o Grown-up Congenital Heart Disease, porque eles estavam em crescimento. Hoje, a nomenclatura utilizada é o Adult Congenital Heart Disease, porque já se estabeleceu essa população. E ao se ter uma população de adultos com cardiopatia congênita, foi fundamental
que se desenvolvessem programas para o tratamento das cardiopatias congênitas em qualquer idade, quer seja cirurgicamente ou através de intervenção percutânea. Essa é uma imagem que nos mostra, na verdade, que a cardiopatia congênita é uma condição para o resto da vida. É uma condição crônica em que a criança é tratada por cateterismo ou por cirurgia, sofre algumas hospitalizações, tem situações de emergência, as mulheres engravidam, têm as suas complicações maternas, nós não podemos esquecer da própria condição de mortalidade materna. Aparece ao longo do tempo, e de acordo com a cardiopatia, a intolerância ao exercício, quadros depressivos, piora da qualidade de vida, situações como endocardite bacteriana, necessidade de medicação, arritmias, doenças adquiridas como a doença coronariana, como acidente vascular cerebral. Então, assim, e tudo isso acaba de alguma forma impactando e reduzindo a expectativa de vida. A nossa intenção tem sido, e nós temos logrado sucesso muitas vezes, em melhorar essa condição e melhorar a expectativa de vida desses pacientes. E se nós formos considerar assim de uma forma global, nós temos dois grupos de pacientes: adultos com cardiopatia congênita, olhando o foco da cardiopatia, aqueles que não sofreram nenhuma intervenção, quer seja porque a cardiopatia tem uma pequena repercussão hemodinâmica, como pequenos defeitos, CIA, CIV, como uma válvula aórtica bicúspide não estenótica, quer seja porque o diagnóstico foi feito tardiamente, como, por exemplo, grandes defeitos como CIA e CIV, ou coração univentricular, transposição com CIV, e neste grupo de diagnóstico tardio, alterações anatômicas, muitas vezes, e a evolução com doença vascular pulmonar impedem que seja feita uma intervenção. E, finalmente, um grupo de pacientes que tem uma gravidade muito grande da cardiopatia e que não permite o tratamento nem cirúrgico e nem por cateterismo. E temos um segundo grupo daqueles pacientes que sofreram algum tipo de intervenção, quer seja com cardiopatia acianogênica, cardiopatia cianogênica, tratada definitivamente de forma paliativa ou através de tratamento percutâneo. Em todas essas cardiopatias, nós temos condições de complicações, sequelas, mas eu não vou falar de todas. Eu pensei 2 ou 3 para que a gente pudesse falar um pouquinho e daí a gente, na discussão, entrar no que vocês acharem mais interessante. Nas acianogênicas, de lesão de shunt esquerda-direita, nós vamos falar um pouquinho sobre a CIA. A comunicação interatrial, por ser bem tolerada na infância, muitas vezes ela é diagnosticada só na idade adulta, entre 25% a 30%. Nós temos, mesmo se nós tivermos uma CIA isolada, não muito grande, ou mesmo um forame oval patente, nós podemos apresentar em algum momento a embolia paradoxal com as suas complicações. Mas também podemos ter uma ampla CIA que evoluiu com doença vascular pulmonar e hipertensão arterial pulmonar e que na idade adulta nós não conseguimos resolver isso. Além disso, nós temos ainda as arritmias, que pela própria dilatação do átrio direito se tornam mais frequentes. Temos lesão residual e mesmo depois de corrigido na idade adulta, nós podemos ter algumas complicações. De uma forma geral, a CIA na idade adulta é o tratamento de escolha para se tratar a comunicação interatrial no adulto é a oclusão percutânea, especialmente quando a CIA é do tipo ósteo secundo, utilizando próteses como, por exemplo, a prótese de amplásia. Entretanto, nos casos em que nós não temos bordas anatomicamente adequadas para se ancorar os dispositivos através do cateterismo, que são os casos ditos desfavoráveis, a correção é cirúrgica. E, no mesmo momento, nós podemos realizar a ablação no caso de uma arritmia atrial não controlada com medicamentos.
temos ainda dentro das acianogênicas as cardiopatias com obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo, como, por exemplo, a coartação de aorta, que mesmo tratada na infância, no momento adequado, é muito importante que se faça o acompanhamento pós-operatório na idade adulta, especialmente para controle periódico da hipertensão arterial e principalmente para se avaliar a necessidade de reabordagem numa recoartação, na grande maioria das vezes, através de tratamento percutâneo. Mas nós não podemos esquecer que no adulto com coartação de aorta, tratado na idade de adolescente ou adulto, nós podemos encontrar situações muito dramáticas, como morte súbita no pós-operatório por hemorragia subaracnoideia por ruptura de aneurismas. Se nós olharmos as cianogênicas, e eu vou só falar algumas coisas sobre a tetralogia de Fallot, a transposição e o coração univentricular, nós vemos que a tetralogia de Fallot, que se caracteriza pela presença de uma CIV com a estenose pulmonar infundíbulo valvar, a destroposição da aorta e, em consequência disso, a hipertrofia do ventrículo direito, alguns aspectos são importantes para que se tenha sucesso nessa correção. O tamanho da artéria pulmonar e do anel da válvula pulmonar, das artérias pulmonares direita e esquerda, e a anatomia coronariana não tendo as anomalias que podem cruzar a via de saída do ventrículo direito, e isso implica em algumas consequências no pós-operatório. Em situações em que a tetralogia de Fallot está associada com uma atresia pulmonar, nós precisamos utilizar tubos para refazer do ventrículo direito para as artérias pulmonares. E esses tubos podem obstruir, e na vida adulta, a necessidade de troca desses tubos. Mas nós também podemos ter situações em que o anel da artéria da válvula pulmonar é um anel pequeno e que precisa ser cortado e ampliada a via de saída do ventrículo direito, consequentemente com uma regurgitação da válvula pulmonar, o que restringe bastante a capacidade física desses pacientes e evolui com insuficiência pulmonar. Então, nos pacientes que têm estenose do tubo VDTP e que nós precisamos abordar, muitas vezes o tratamento com balão ou a colocação de um stent resolve o problema de uma forma menos invasiva. Nós temos situações também em que temos vasos colaterais e a oclusão também é percutânea. Temos pacientes que têm o conduto, o tubo VDTP, e que evolui com insuficiência pulmonar. Então, nestes casos, é possível tratar também percutaneamente utilizando prótese Melody, que melhora a função sistólica e diastólica do ventrículo direito e diminui a massa do ventrículo direito. Então, vocês vejam que o cateterismo ou a hemodinâmica, de uma forma geral, contribui importantemente na idade adulta para se tratar tanto situações de estenose quanto de insuficiência pulmonar. Se nós temos aqui só uma imagem para que vocês tenham a colocação da prótese Melody, que é essa prótese com a jugular bovina, com uma válvula dentro, então esse implante da prótese Melody, mas ao mesmo tempo que a hemodinâmica nos ajuda muito por um tratamento menos invasivo, nós também podemos ter situações novas, como, por exemplo, uma endocardite bacteriana na própria prótese Melody colocada. E aí nós temos que fazer a retirada dessa prótese e tratar cirurgicamente. São situações que nós estamos aprendendo a lidar com as incorporações de tecnologia que nós estamos tendo. Então, de uma forma geral, nós temos que na tetralogia de Fallot, na idade adulta, a indicação mais comum para reoperação é pela insuficiência pulmonar, que, como eu disse a vocês anteriormente, quando há necessidade de se ampliar a via de saída e, consequentemente, se seccionar o anel da válvula pulmonar, nós provocamos uma insuficiência pulmonar, que por muitos e muitos anos foi considerada como uma coisa não muito preocupante.
e se dizia que o ventrículo direito era um ventrículo direito que suportava bem volume e, portanto, isso não era uma grande preocupação. Entretanto, a partir do final dos anos 90, 98, 99, ficou muito claramente demonstrado que isso piorava a função do ventrículo direito, favorecia o aparecimento de arritmias e, consequentemente, nós tínhamos quadros de insuficiência cardíaca mais importantes. Então, ficou claro a necessidade de se tratar a insuficiência pulmonar, muitas vezes se colocando uma prótese biológica na posição pulmonar, que até permite, numa outra abordagem, o que eu mostrei a vocês de colocar uma prótese por cateterismo. Então, quando nós fazemos a troca da válvula pulmonar, nós melhoramos a classe funcional, melhoramos a função do ventrículo direito e diminuímos o volume diastólico final do ventrículo direito. E hoje, um recurso muito importante, além do ecocardiograma, é a ressonância magnética, que nos permite avaliar o volume diastólico final indexado para esses pacientes com insuficiência pulmonar e dilatação do ventrículo direito, de tal maneira que se torna um dos indicadores para a intervenção cirúrgica. Os ventrículos direito com volume final diastólico indexado entre 140 e 160 ml por metro quadrado não são já um parâmetro para que nós possamos indicar a reoperação. E, quando necessário, o tratamento cirúrgico da arritmia ou o implante de um desfibrilador pode ser feito no mesmo momento da troca valvar. Resumidamente, os pacientes adultos com tetralogia de Fallot, que são sintomáticos, têm insuficiência pulmonar importante ou baixa tolerância ao exercício, eles são classificados como classe 1 e um nível de evidência B, ou seja, é inquestionável que precisa ser tratado. Aqueles que têm disfunção do ventrículo direito moderada a severa e dilatação do ventrículo direito moderada a severa são classe 2A com nível de evidência B. E aqueles que apresentam arritmia atrial e ou ventricular sustentada, ou é uma arritmia sintomática, classe 2A, nível de evidência C. Então, isso é mais ou menos um guideline para que a gente possa posicionar o paciente que nós estivermos tratando na idade adulta. Saindo da tetralogia de Fallot, indo para a transposição das grandes artérias, tratados pela cirurgia de Jatene, como a doutora Jodete disse, o doutor Adib Jatene idealizou essa correção anatômica, em que se faz a troca das artérias e se faz o reimplante das artérias coronárias. Então, essa cirurgia, essa técnica, ela tem algumas consequências e algumas complicações. A própria complicações nas artérias coronárias, por angulação, por alteração interna do endotélio. Então, é um dos pontos que nós precisamos cuidar, são as alterações coronarianas. Na altura da anel-aorta, do anel da anel-aorta, nós observamos dilatações da anel-aorta, do anel dessa anel-aorta. Mas também temos insuficiências aórticas, regurgitação aórtica de diferentes graus. E temos também as estenoses pulmonares, quer seja no tronco, no nível da sutura ou mesmo nos ramos. Então, essas situações, como os senhores podem observar aqui, nós temos estenose supravalvar pulmonar em 10%, supraórtica em mais ou menos 5%, mas praticamente 100% dos pacientes apresentam algum grau de dilatação da raiz da anel aorta. Entretanto, a insuficiência da anel aorta, embora seja frequente, ao redor de 10% é que são moderadas ou severas e precisam de reabordagem por este aspecto. Temos problemas coronarianos, temos baixa incidência de morte súbita, de 2 a 10% de arritmias, e nós não observamos dissecção de aorta ou ruptura, é uma incidência desconhecida. Então, aqui como é que nós tratamos isso? Por exemplo, uma estenose de artéria pulmonar direita pode ser tratada através de um balão, dilatação com balão.
Uma estenose ao nível da sutura, da anastomose, pode ser tratada com balão e colocação de stent. E quando isso não é possível tratar por cateterismo, nós temos diferentes técnicas, com utilização de pericárdio bovino, sem utilização de pericárdio bovino, para tratar essa área da estenose pulmonar. Quanto às artérias, os problemas das artérias coronarianas, nesse trabalho publicado no início dos anos 2000, ao redor de 1.200 pacientes receberam alta, e mais ou menos 7% tiveram eventos coronarianos, sendo a maioria deles nos 3 primeiros meses após a cirurgia. E quanto dos pacientes que fizeram angiografia, quase 7% apresentavam lesão significativa. E um aspecto bem importante nesse grupo de pacientes é que nem sempre a sintomatologia de isquemia é típica, porque pela própria denervação do coração durante a cirurgia, muitas vezes não se tem sintomas de angina clássica e por isso é importante se acompanhar esses pacientes e buscar esse tipo de alteração. Quando necessário, nós, ao longo do tempo, a técnica de reimplantes das coronárias sofreu melhorias do ponto de vista técnico, o que minimizou esses problemas com angulação, com dificuldades anatômicas das coronárias. Mas isso existe, nós precisamos estar muito atentos para isso. Quanto à regurgitação da válvula anel-aórtica, nós temos essa incidência de mais ou menos 16%, sendo que quase 4% tem uma regurgitação no mínimo moderada. Mas nós temos 99% livre de reoperação por regurgitação aórtica com 5 anos, 97% sem necessidade de reoperação aos 10 anos e 96% aos 15 anos de pós-operatório. E como eu lhes disse antes, algum grau de dilatação da raiz da aorta é quase que universal nessa população, mas nem sempre é necessário a gente abordar. E outro dado importante é que existem alguns trabalhos que sugerem que a dilatação aórtica se estabiliza na idade adulta. Então, essa é mais uma razão para nós acompanharmos. No HCOR, nós temos esse protocolo que, além das consultas periódicas, eco, eletro, raio-x, o Holter, a tomografia de coronária a partir de 5 anos, quando necessário, o teste cardiopulmonar e a cintilografia como uma prova, um teste de esforço como uma prova funcional, ajuda bastante, principalmente nessa pesquisa das alterações coronarianas. Essa só é uma foto mostrando que as pacientes as primeiras pacientes que deram à luz, e essa menina é filha de uma dessas pacientes, também nasceu com transposição e foi operada e está muito bem. Tá? Hoje já é quase que uma adolescente. Então, essa foi uma homenagem que a gente fez ao Dr. Adib em 2006, quando foi 30 anos da operação de Japim. Quando nós falamos do coração univentricular, e nós temos uma enorme gama de patologias envolvidas no que nós chamamos de coração univentricular, e se nós olharmos especificamente a atresia tricúspide, com as suas variações anatômicas, nós temos uma cirurgia que é estadiada, pelo menos em 3 estágios. A cirurgia de Blalock-Taussig, quando nós temos uma atresia tricúspide com estenose pulmonar ou atresia pulmonar, ou a bandagem do tronco da pulmonar, quando a atresia tricúspide está associada a uma grande CV. Com 4 ou 6 meses de idade, nós fazemos a operação de Glenn, que nós conectamos a veia cava superior na artéria pulmonar direita, e ao redor de 2 anos nós fazemos a derivação cavo-pulmonar, que antigamente era feita com um tubo intracardíaco, conectando a veia cava inferior à saída da veia cava superior e anastomosando na artéria pulmonar direita, mas nos dias atuais a colocação do tubo extracardíaco é a técnica mais utilizada. Essa cirurgia também tem um protocolo amplo de acompanhamento e temos algumas complicações. A enteropatia perdedora de proteína,
as arritmias, a formação de trombos que necessitam anticoagulação oral, bronquite plástica e alterações de fígado, pelo próprio desvio que se faz da circulação no retorno da veia cava inferior. Conforme o tempo foi passando e essa população de adulto com cardiopatia congênita foi se tornando uma população maior, com necessidades de maiores abordagens e de melhor definição da forma de conduzir, houve necessidade de se revisitar as recomendações que já eram estabelecidas em 2010 e, recentemente, em 2020, a Sociedade Europeia de Cardiologia publicou os novos guidelines para tratamento e manejo do adulto com cardiopatia congênita, como nós já dissemos também anteriormente, conhecido como Grown-up Congenital Heart Disease, e que hoje em dia existem muitas necessidades diferentes, e essa nova diretriz veio para ajudar muito a definir a forma de conduzir. Além da diretriz e dos guidelines da Sociedade Europeia, nós também temos a diretriz e o guidelines do ACC e do AHA, publicado em 2018, que foi reforçado pela publicação de 2020, avaliando o que nós devemos e como nós devemos conduzir essa população de adultos com cardiopatia congênita. E, além disso, um posicionamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, publicado em 2020, que, falando do posicionamento sobre as indicações da ecocardiografia, desde a cardiologia fetal até as cardiopatias congênitas no adulto, com incorporações importantes do ecocardiograma para ajudar a avaliar esses pacientes. Então, os senhores vejam que a gente tem uma preocupação e que o mundo todo tem esta preocupação com esta população de adultos com cardiopatias congênitas. Porque, além do que nós conversamos até agora, exatamente os aspectos relacionados à cardiopatia em si, nós temos as principais complicações de uma forma geral que acontecem para esse grupo, que são as arritmias frequentes e importantes, a hipertensão pulmonar, a anticoncepção e a gravidez, a disfunção ventricular precoce, mesmo depois de uma correção cirúrgica com sucesso e que culmina clinicamente em sinais de insuficiência cardíaca, a necessidade de transplante e também o tratamento das cardiopatias adquiridas, como eu lhes mostrei naquele gráfico do início, desde o começo até a chegar na idade adulta, é uma cardiopatia e nós não podemos esquecer que é uma doença crônica para a vida inteira. Então, nós precisamos aprender a tratar e aprender a dar a melhor qualidade de vida. Iniciando pelas arritmias, as arritmias atriais, o flutter atrial é muito comum, pode estar presente tanto no pré quanto no pós-operatório e muitas vezes está relacionada à morte súbita. A fibrilação atrial, que tem os seus prejuízos a longo prazo pela forma de contratilidade, pela formação de trombos e todo o seu decorrer, dificilmente, depois de 6 meses, desse ritmo de fibrilação atrial, desculpa, dificilmente depois disso, bom, desculpem. Depois, então, dificilmente, depois de 6 meses da fibrilação atrial, é muito pouco provável que se tenha a reversão ao ritmo sinusal. E a fibrilação atrial ela está presente na história natural da comunicação interatrial, geralmente entre a 3ª e a 4ª década de vida, e frequentemente no pós-operatório da CIA, corrigido já na idade adulta.
Quando nós pensamos em arritmias ventriculares, a mais comum é a taquicardia ventricular no pós-operatório da tetralogia de Fallot, pela própria cicatriz na via de saída do ventrículo direito, pelo mecanismo de reentrada. Mas nós também temos o bloqueio atrioventricular total, congênito, com ou sem defeito estrutural, ou após uma cirurgia, uma correção cirúrgica, por exemplo, de um defeito do septo atrioventricular ou de uma comunicação interventricular. Nessa tabela, os senhores podem observar, por exemplo, a estimativa de risco. Se nós olharmos as arritmias supraventriculares, por exemplo, na doença de Epstein, nós temos uma taquicardia por reentrada AV, uma estimativa de risco alta, enquanto que na correção da transposição das grandes artérias pela técnica de Senning ou Mustard, nós temos também uma estimativa de risco alta para arritmia, para uma taquicardia atrial, pelo mecanismo de reentrada intraatrial. Enquanto que nós temos também, quando nós olhamos as arritmias ventriculares, a morte súbita também com um risco bastante elevado. Então, são diferentes aspectos e diferentes patologias. Quando nós olhamos a hipertensão pulmonar, a forma mais comum de hipertensão pulmonar neste grupo de pacientes que nós estamos tratando é a Eisenmenger. E essa hipertensão pulmonar, ela pode ser residual após a cirurgia na infância. Então, mesmo corrigindo no momento certo, pode evoluir com hipertensão pulmonar. E muitas vezes a hipertensão pulmonar é responsável por internações por insuficiência cardíaca direita, hemoptise, etc. E um aspecto importante, a hipertensão pulmonar primária, ela é mais comum em mulheres e seguramente tem um pior prognóstico após o aparecimento dos sintomas. Então, um aspecto que nós precisamos considerar e é importante atualmente na hipertensão pulmonar é que hoje em dia se considera, de acordo com os guidelines da Sociedade Europeia, se considera hipertensão pulmonar pacientes com média superior a 20 milímetros de mercúrio e não mais 25 milímetros de mercúrio, como até pouco tempo atrás. Do ponto de vista da anticoncepção, o uso dos anticoncepcionais orais com baixas doses de estrógeno pode ser utilizado, exceto nos casos com risco de trombose, especialmente nas cardiopatias cianogênicas e com hipertensão pulmonar. O uso de diafragma e espermicida nem sempre é efetivo. E a laqueadura é difícil você justificar muitas vezes, mas situações como hipertensão pulmonar severa, síndrome de Marfan, obstrução severa da via de saída do ventrículo esquerdo, por exemplo, são situações clínicas que nos permitem indicar uma laqueadura para essas pacientes. Quanto à gravidez, ela é bem tolerada em pacientes com classe funcional 1 e 2, com lesões mínimas e com bom resultado cirúrgico. E situações em que tenham shunt esquerda-direita grande, mesmo sem doença vascular pulmonar, correção, CIA acima dos 40 anos com arritmia, CIAs que tenham apresentado já embolia paradoxal, o risco durante a gravidez é maior. Mas também aquelas pacientes com cardiopatia cianogênica que não foram operadas por alguma razão na infância, elas terão uma fertilidade menor, e nós temos que nas pacientes com hipertensão pulmonar, tanto primária quanto secundária, o risco de óbito durante a gestação, durante o trabalho de parto e propriamente durante o parto está aumentado. Então, aqui nós observamos algumas situações que mostram a probabilidade de evento cardíaco de 19% a 27% e aqui de 40% a 100%. Então, a mesma situação, se eu tiver uma disfunção do ventrículo esquerdo moderada, com uma fração de ejeção entre 30% e 45%,
eu digo que é um risco aumentado. Mas se nesse mesmo paciente eu tiver uma fração de ejeção menor que 30%, com uma classe funcional 3 ou 4, isso é um risco extremamente alto de mortalidade durante a gestação. Assim também para a cirurgia de pacientes que foram submetidas à cirurgia de Fontan, ou pacientes que têm dilatação aórtica. Quando eu tenho uma aorta de 40 a 45 milímetros numa síndrome de Marfan, eu tenho um risco aumentado de mortalidade na gestação. Mas se esse diâmetro for maior que 45 milímetros, o risco é extremamente alto. Então, a gente vai avaliando patologia por patologia. Saindo da gravidez e indo para a insuficiência cardíaca, que é um aspecto muito importante a ser considerado, em 2014, os arquivos brasileiros de cardiologia publicaram a primeira diretriz de insuficiência cardíaca e transplante cardíaco no feto, criança e em adultos com cardiopatia congênita. E a insuficiência cardíaca, ela é a expressão final de sequela e complicações, mesmo depois de uma correção com sucesso da cardiopatia primária. Todos os tipos de cardiopatia congênita ou adquirida que envolvam miocárdio, pericárdio, endocárdio, válvulas ou grandes vasos, culmina em quadros de insuficiência cardíaca, onde a principal característica clínica, e isso é muito importante, é a intolerância ao exercício, o que piora a qualidade de vida. E nós observamos que pacientes com lesões cianogênicas e com coração univentricular têm a maior prevalência de intolerância ao exercício, ou seja, maior incidência de insuficiência cardíaca. Então, nós temos uma síndrome clínica e patofisiológica progressiva, causada por anormalidades cardiovasculares e de outros sistemas, que interagem quanto ao desconforto respiratório, edema, intolerância aos esforços e distúrbio circulatório, neurohormonal e molecular. As causas, os mecanismos para a insuficiência cardíaca nos adultos com cardiopatia congênita, nós temos causas cardíacas e extracardíacas. As causas cardíacas principais são a disfunção ventricular e a incompetência cronotrópica. E aqui nas causas extracardíacas nós temos diferentes etiologias. Como eu lhes disse antes, a intolerância ao exercício, por essas diferentes causas, mas fundamentalmente pela disfunção cardíaca, ela tem a sua origem quando nós avaliamos ativação neurohormonal, realização de cirurgias prévias, presença de lesão residual, doença valvar, obstrução na via de saída de algum dos ventrículos, shunt ou disfunção endotelial, que levam a situações de arritmia, doença pericárdica, necessidade de marca-passo, utilização de medicação, sobrecarga volumétrica ou pressórica e anomalia coronária, que, por sua vez, culminam na incompetência cronotrópica e na disfunção ventricular, que leva à disfunção cardíaca evidenciada pela intolerância ao exercício. Então, nós precisamos ter métodos objetivos para a gente avaliar isso, essa intolerância ou a capacidade do exercício, e nessa população de adulto com cardiopatia congênita, o teste cardiopulmonar ele é uma avaliação objetiva que deveria ser a rotina para esses pacientes, onde se observa o VO2 de pico como um marcador prognóstico, e desde o início dos anos 2000 já se demonstrava que o VO2 diminui em todos os grupos de pacientes, especialmente no Eisenmenger e nos univentriculares. Então, esse seria a forma ideal de avaliar a capacidade de exercício desses pacientes. E o teste de caminhada de 6 minutos é um teste de fácil realização e que consegue avaliar a capacidade para atividades diárias. Quanto ao tratamento desses pacientes de insuficiência cardíaca, existe uma similaridade com a insuficiência cardíaca adquirida. Entretanto, os estudos com uma amostragem pequena, quando comparado à insuficiência
cardíaca adquirida, e nós temos que cuidar quando nós extrapolamos esses dados. De uma forma geral, nós usamos diuréticos, inibidores da enzima conversora da angiotensina, beta-bloqueadores, metoprolol, carvedilol, nebivolol, bloqueadores do receptor de angiotensina, sensibilizador do cálcio, a levosimidana, e, mais recentemente, o Entresto, sacubitril com a valsartana, comprovado pelo estudo Paradigma HF. Também podemos utilizar como tratamento da insuficiência cardíaca a ressincronização, mas um dado importante é que, pela variação anatômica intracardíaca, nem sempre é fácil implantar um ressincronizador em um adulto com cardiopatia congênita, e há necessidade de uma equipe treinada e acostumada a isso. Quanto ao transplante, coração e ou coração-pulmão, ele é limitado em adultos com cardiopatia congênita, principalmente as complexas, e fica restrito àqueles pacientes refratários ao tratamento convencional cirúrgico ou por intervenção, mas nós entendemos que nós temos dificuldade de ter doador, alta prevalência de complicações, dificuldade de manutenção com a medicação imunossupressora, complexidades anatômicas e, além de tudo, poucos pacientes são candidatos ao transplante nesta população. Nós, para finalizar, poucas palavras sobre as cardiopatias adquiridas, que são as comorbidades associadas à cardiopatia congênita no adulto com cardiopatia congênita, como obesidade, diabetes, hipertensão, tabagismo, dislipidemia, e nós entendemos que o sedentarismo, a obesidade, o diabetes, a doença cardiovascular adquirida, elas mostram uma prevalência pelo menos semelhante neste grupo de pacientes em relação à população geral. Então, aqui, só para que vocês tenham uma avaliação do risco da doença cardiovascular de uma maneira geral, tanto na doença coronariana, como na cerebrovascular, como na doença vascular periférica, nós temos paciente com válvula aórtica bicúspide, submetido à cirurgia de Ross, uma incidência maior de doença coronariana. Paciente submetido à operação de Jatene, tanto a parte doença coronariana, quanto a doença vascular periférica pela dilatação da anel aórtica. Nos pacientes submetidos à cirurgia de Fontan, se houver a fenestração, a incidência de doença cerebrovascular, com acidentes vasculares cerebrais, e pacientes com síndrome de Eisenmenger, pela eritrocitose e pela hiperviscosidade, tanto doença cerebrovascular quanto doença vascular periférica têm um risco aumentado. Nós temos aqui, então, se a gente comparar o adulto com cardiopatia congênita com a população geral, nós temos uma maior prevalência de obesidade, hipertensão arterial e diabetes. Evidências insuficientes para sedentarismo e dislipidemia, e o tabagismo tem uma menor prevalência quando comparado à população geral. Finalizando o manejo dos fatores de risco em adultos com cardiopatia congênita, nós temos que controlar o padrão dietético, reduzindo calorias e baixo sódio, a redução da pressão arterial e do colesterol. Temos que ter uma atenção com atividade física, uma vez que 25% não praticam atividade física regular, 50% dos adultos com cardiopatia congênita têm uma capacidade física adequada e são inquestionáveis os benefícios a longo prazo para esses pacientes, o que nos induz a melhorar os programas de reabilitação para adultos com cardiopatia congênita, melhorando a qualidade de vida. A obesidade tem uma relação muito importante com dieta e atividade física, e o diabetes, a dislipidemia e a hipertensão arterial são os chamados fatores de riscos modificáveis da doença cardiovascular e devem ser controlados e buscadas o seu controle enlouquecidamente. Concluindo, o adulto com cardiopatia congênita tem um risco aumentado para a doença cardiovascular adquirida, tem uma maior prevalência de fatores de risco nessa população quando comparado com a população geral,
e como nós observamos uma maior sobrevida desses pacientes, associado a comorbidades adquiridas, lesões residuais, alterações eletrofisiológicas, nós observamos uma evolução com maior morbidade e necessidade de mais cuidados gerais no futuro. Portanto, a triagem para os fatores de risco cardiovascular e a modificação precoce melhoram a qualidade de vida. Com certeza, nós temos neste assunto que nós estamos conversando um caminho enorme ainda para percorrer. Esperamos muito florido e com sucesso no que nós podemos fazer, e essa imagem é para tentar mostrar realmente o ânimo que todos nós temos em abordar essa população de pacientes. Então, eu queria me desculpar pela interrupção que eu tive que fazer, agradecer e me colocar à disposição para que nós possamos discutir o que for necessário. Obrigada, doutora Ieda, pela excelente apresentação, maravilhosa sua aula, incrível. E, assim, eu gostaria de parabenizá-la pelas referências bibliográficas excelentes, né? Obrigada. Muito atuais. Eu acho que essa aula foi inesquecível para nós que lidamos com congênitos. Inclusive, pensei muito em CELI, né? Que CELI é voltada muito para prevenção, para anticoncepção, gravidez, enfim. Muito importante sua aula, Ieda. Você não sabe o quanto... Desculpa que eu passei do tempo, mas é que era tanta Não, mas foi coisa ótimo, falar aqui. foi providencial, porque tudo que a gente iria lhe perguntar, você falou. Bem, olha, gente, nós estamos assim com 34 pessoas na plateia, muito boa, e eu gostaria de abrir o chat, né, para quem quiser fazer perguntas, e aí a gente passará para a doutora Ieda. Nós teremos pouco tempo, né, Naira? Acho que 10 minutos. Então, fiquem à vontade, quem quiser falar, fazer perguntas para a doutora Ieda, ok? Alguém quer se manifestar? Alguém quer falar ao invés de escrever no chat? Eu estava querendo falar, assim, estava aqui tentando escrever, porque eu perco um tempo enorme escrevendo. Então, deixa eu falar aqui, rapidinho, enquanto você pensa, tem aqui o pessoal, excelente aula, Camila Andrade. Williams, quero parabenizar a excelente aula da professora doutora Ieda. Doutora Alana Andrade, só queria parabenizar, a palestra foi maravilhosa, excelente. Obrigada, concordo. obrigada. Então, Celi, pode falar. Em primeiro lugar, parabenizar a Ieda, quer dizer, parabenizar para você é uma redundância, né? Ah, imagina. Você consegue trazer toda uma abordagem de cardiopatia congênita, um assunto altamente complexo, amplo, em tão pouco tempo. Isso faz essa grande revisão para a gente. Eu, como faço um pouco de cardiopatia e gravidez, e a gente já pega, muitas vezes, ela em evolução, ela gestante, né? Então, assim, o que você recomendaria às pacientes, ou se existe, quem aplica o tratamento de cardiopatia, um aconselhamento mais formalizado em termos da anticoncepção, quando isso não é possível. E a outra pergunta é que a IC, ela é um fator complicador. Então, já é uma paciente mais complexa, mas existe várias gradações de IC. Então, o que fazer com a paciente que tem um grau, tipo New York 1 ou 2, e que quer engravidar? Qual seria a sua recomendação? Tanto do ponto de vista de recomendação ou anticoncepção, ou até triagem dessa paciente. Assim, eu acho que assim, as coisas mudaram bastante ao longo dos anos, né? Antigamente, mulheres com 28 anos eram consideradas primigestas idosas. Hoje em dia, as mulheres engravidam muito mais tardiamente, e o que a gente tem percebido é que essas pacientes que fizeram a cirurgia na infância, que corrigiram, mesmo tiveram outras abordagens, elas vão tendo uma qualidade de vida e vão querendo engravidar mesmo mais tardiamente, o que para nós é uma preocupação, mas a gente também tem que tentar entender a necessidade da maternidade, a vontade que elas têm, etc.
E são coisas, tem grupos muito separados. É aquilo que eu disse, cirurgia, patologia mais simples, evoluindo bem, ok. Uma coisa que objetivamente a gente tem feito e tem tido um resultado bom, a gente tem feito ecocardiograma junto com esforço ergométrico. Quando elas querem engravidar e quando elas nos dão o tempo de programar, porque, como você mesma disse, muitas vezes elas já chegam grávidas. E aí é aquela luta de controlar. Mas quando elas procuram uma forma de uma orientação, o que a gente tem feito isso? Ecocardiograma com esforço ergométrico, para que a gente possa avaliar o que acontece com a lesão residual que elas tenham, como é que se desempenha a função ventricular durante um esforço físico que vai ser um similar ou uma simulação de uma sobrecarga durante a gestação, e também o teste cardiopulmonar, porque a gente avalia volume VO2 máximo, se dessatura. Então, assim, quando a gente consegue juntar esses dois exames complementares, que são provas funcionais, a gente tem alguma coisa a mais para fazer. Tem situações que a gente realmente contraindica. Eu tenho pacientes que, por opção, fizeram laqueadura, porque elas diziam, doutora, eu não quero correr o risco. Eu tenho 2 pacientes adultas que tinham truncos e elas laquearam por opção. Conversaram com a ginecologista, fizeram, elas se casaram, os maridos entenderam e evoluíram muito bem. Tenho pacientes, por exemplo, que uma paciente de um coração univentricular que não tem condição de engravidar, ela precisou colocar um desfibrilador há uns 5, 6 anos, porque ela tem hoje 36, porque ela fez um torsade de Points e teve que quase morreu, foi aquela confusão, mas ela queria porque queria engravidar. A mãe se dispôs a ser a barriga dela e acabou se descobrindo nessa investigação uma doença autoimune da mãe, e a mãe não pôde engravidar, e ela adotou. Então, você vê que elas vão se adequando de uma forma... Mas é muito difícil. Todas que temos filhos, sabemos o quanto é difícil você dizer para uma mulher, você não pode engravidar. A gente tem que ter certeza do que a gente está dizendo. Então, mas esse continua sendo uma coisa um ponto bem delicado, eu acho. Exato. Não sei se eu respondi Amélia, o que você queria saber. Não, totalmente. Obrigada. É porque isso é uma pedra angular, né? Essa situação. É um ponto muito... A Amélia, ela fala o seguinte: parabéns, Ieda, aula maravilhosa. E nós temos aqui uma pergunta de Williams. Ele diz o seguinte: diante de um paciente com dupla lesão valvar pulmonar, ou seja, com estenose e regurgitação, ambos de grau importante, como lesão tardia de correção cirúrgica de tetralogia de Fallot, podemos também indicar o tratamento percutâneo com implante de prótese valvar? Assim, se você tem o anel valvar, você pode indicar. Se esta correção foi feita com a abertura da via de saída do ventrículo direito, do anel e do tronco da artéria pulmonar, de tal maneira que se pôs um PET para se fazer a ampliação, não dá para fazer, porque você não tem válvula pulmonar para suportar o conduto, a prótese. Então, nestes casos, a gente põe uma prótese biológica e, se houver depois disfunção, aí a gente pode pôr uma Melody neste apoio da prótese biológica. Agora, se você tem um paciente que você não fez a abertura, normalmente esses pacientes evoluem mais com estenose do que com insuficiência. A insuficiência está mais ligada quando você tem que abrir o anel e você desmancha a válvula pulmonar. Ok. Ou a outra possibilidade, Jodete, se esse paciente tem um tubo VDTP e dentro do tubo VDTP ele tem uma dupla lesão daquela monocúspide que foi colocada e Rastelli, né? Aí dá para a gente pensar em pôr. Mas se não tiver conduto ou a válvula, não dá para tratar por cateterismo.
Ieda, a Melody, ela está acessível para a maioria da população? Porque ela sempre foi muito cara, né? Não, na verdade, ela continua sendo uma prótese cara. O pessoal da hemodinâmica tem trabalhado muito em incorporar a Melody no SUS, ainda não tem um resultado, mas ela vem vem tendo algumas melhorias, os convênios têm assumido, então isso tem melhorado um pouco, mas ela continua sendo uma prótese cara. E para o Sistema Único de Saúde é difícil mesmo. Tem que ser estudo, tem que ser uma instituição acadêmica, senão você não consegue usar rotineiramente. O Williams agradece por você ter respondido a pergunta dele, e eu gostaria... sim, tem uma outra aqui, de Letícia. Ela fala o seguinte, só rapidinho, que eu quero abordar um outro tema. Ela diz o seguinte, a Úrsula fala, quero parabenizar a doutora Ieda, feliz pela excelente aula, a limitação ao exercício é uma constante, tendo hoje um número cada vez maior de adultos congênitos. A senhora tem visto experiência em reabilitação? É a pergunta dela. Mas antes de você responder, Ieda, tem um agradecimento de Williams pela resposta, e Letícia Luiz, ela diz o seguinte, eu sou interna da Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, e esta aula foi muito enriquecedora, ainda que seja um tema complexo para mim, mas muito interessante. Parabenizo a doutora Ieda. Então, obrigada. Se você puder responder a pergunta de Úrsula sobre congênitos adultos, sobre reabilitação. Essa é uma grande preocupação, Úrsula, que a gente tem. Não tem muitos serviços que preparam, que fazem direcionadamente reabilitação para adulto com cardiopatia congênita, mas a gente tem começado a trabalhar muito nesse foco de você orientar, capacitar e treinar pessoas para se poder formar grupos que façam reabilitação em cardiopatia congênita. Na verdade, a gente está trabalhando em reabilitação como um todo. Nós estamos lá no Hospital do Coração, a gente montou um centro de reabilitação neurocognitiva e física. Então, a gente está trabalhando as crianças, a partir de 5 anos, a gente já põe na reabilitação, já faz os exercícios, e aí nossa intenção é que, melhorando na infância, a gente diminua as sequelas de atividade física e de capacitação física na idade adulta, mas o fato é que a própria insuficiência cardíaca acaba, ao evoluir, limitando muito a condição física e incapacitando esses pacientes. Mas o mais importante é ir capacitando centros para que as pessoas possam... Não é fazer uma reabilitação como você faz para condicionamento físico, é para recuperar o que você tem de músculo viável. Então, tem muito poucos lugares, mas a gente, no Hospital do Coração, e no Dante Pazanese, e no INCOR, eu sei que tem centros que capacitam e que reabilitam esses pacientes. Interessante. A intolerância ao exercício é uma constante nessa população de congênitos operados, e eu diria que também tem um fator no manuseio deles quando crianças, porque os familiares, pais e avós, meio que super protegem essa população. Então, eles são acostumados a não se exercitarem, né? E daí, quando eles operam, que a gente libera, eles realmente não entendem aquilo como positivo. E eles, além disso, eles têm realmente a intolerância, né, que é muito comum. É uma população que realmente se exercita muito pouco, lamentavelmente. Pouco. Né? Mas fuma pouco também, porque também eles foram proibidos da infância. Olha, antes da gente encerrar, é uma pena, mas eu gostaria, Ieda, de discutir com você sobre o aspecto social da nossa especialidade. Aquela coisa assim... como você colocou, a gente tem uma população cada vez maior de congênitos adultos, e assim, quem vai cuidar? Quem deve cuidar? Então, você me falou realmente que eu até então não sabia da formação do cardiologista adulto para ter o olhar na cardiopatia congênita, isso é importante. E eu vejo alguns cardiologistas adultos aqui, né? Andréia, Celi. Quer dizer, isso é muito importante, a gente está com o olhar voltado para o congênito, né? Mas, assim, a preocupação também é aquilo que você colocou desde a criação do grupo
que tem um olhar voltado para o congênito, criação de grupos regionais, onde a gente possa fazer um segmento melhor dessa população. Então, eu acho que os hospitais universitários, de preferência, seriam os ideais, né? Termos ambulatórios específicos para essa população, com um olhar voltado para essa aula que você nos deu, com os cuidados pós-operatórios, não apenas com medicação, mas de um modo geral. Então, Fernando Amaral, que também é uma pessoa muito voltada para o congênito adulto, né, e o Luiz Henrique Manso, eles criaram um ambulatório lá na USP de Ribeirão Preto, né? E assim, eu acho que, inclusive, o Fernando está coordenando esse grupo, né? Então, eu acho que seria uma coisa interessante de cada região, cada estado, ter um ambulatório para que a gente possa ter dados nossos nacionais, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Assim, antigamente a gente fazia cardiologia e ia fazer cardiologia pediátrica. De alguns anos para cá, se faz pediatria e vai fazer cardiologia pediátrica, por N razões. Mas o fato é que se desenvolveu muito o neonato, a cirurgia do neonato, agora a cirurgia fetal. Então, isso foi atraindo muito o cardiologista, o pediatra para fazer cardiologia pediátrica. Com essa população de adulto com cardiopatia congênita, nós precisamos, e normalmente este paciente procura primeiro um cardiologista geral, nas cidades, principalmente fora das capitais. Eles não vão atrás de um cardiologista pediátrico, porque na cabeça desse paciente, ele tratou quantos pacientes meus que vão fazer 18 anos, doutora, com quem que eu vou tratar agora? Falou, se você quiser, pode ser comigo. Ah, não, a senhora faz... Porque na cabeça das famílias e dos pacientes, eles são tratados pelo cardiologista pediátrico até acabar a infância e a adolescência. Depois disso, eles têm que ir para o adulto. Então, o que está se criando? Existem algumas instituições que têm programas para formar um cardiologista em cardiopatia congênita, de tal maneira que ele tenha um olhar para o paciente adulto com cardiopatia congênita. Então, no Hospital do Coração, o nosso programa é de 2 anos para quem fez residência de cardiologia. Então, ele vem, faz 2 anos de cardiologia pediátrica. Não é exatamente o mesmo programa de quem começa, mas é muito parecido, mas tem um olhar mais voltado para essa população. Ainda é muito incipiente, poucos lugares fazem isso, mas pelo menos a gente já está começando a ter esse olhar de que precisa ter este profissional. Não é só o cardiopediatra que vem da pediatria e nem só o que vem da cardiologia. Na verdade, a Sandra Matos discute isso há muito tempo, o Jorge Fiune, de que a gente precisa ter essa linha de cuidado. Então, por exemplo, no nosso grupo do HCOR, nós somos 5 clínicas. Nós temos 2 que fizemos cardiologia e 3 que fizeram pediatria. Mas a gente fica o tempo inteiro se trocando informação para a gente poder... algumas tratam mais do neonato e da criança, outras tratam mais do adolescente e do adulto, mas ainda é uma coisa muito híbrida. Mas é por onde a gente está caminhando e tentando fazer as pessoas entenderem que acho pouco provável a curto prazo a gente ter um serviço desse ou um grupo desse em cada estado, Geodete. Se a gente conseguisse ter isso numa macro-região, por exemplo, já seria muito bom. É muito bom. Então, mas eu acho que é o que o Fernando faz, vai falando, vai convencendo, vai fazendo o que você faz aí, e aí a gente vai começando a juntar, entendeu? Mas acho que a gente precisa dar uma incrementada nisso mesmo no departamento. Eu particularmente, eu estou muito feliz por sua aula, sabe? Eu acho muito importante essa discussão do congênito adulto. Eu acompanho atualmente uma população razoável de congênitos adultos, né? Pelo tempo que eu já exerço a cardiopediatria, mas assim, é muito importante, essas informações são essenciais que você nos passou, entendeu? Eu acho que eu consideraria esse clube do cardiologista um dos
dos melhores que nós tivemos esse ano, Ieda. Sinceramente, muito obrigada. Eu fico muito feliz de tema poder contribuir. Muito importante o tema, né? Celi, Andréia, Úrsula, o pessoal que trabalha com os adultos. Nós estamos vivendo aqui, nós estamos vivendo uma situação muito semelhante à sua. Nós criamos um grupo de cardiopediatras, nos juntamos, e a maioria das meninas da nova geração, elas vêm da pediatria. Eu, Amélia, André, Suzana é da pediatria, mas eu, Amélia e André, somos os mais antigos, nós viemos da cardiologia. Então, nós já estamos, assim, eu diria, com uma população mais crescida, mais adulta, né? Mas, de modo geral, assim, muito, muito importante. Quem está colocando aqui, eu acho que colocaram outro, deixa eu ver aqui. Ih, gente, eu não consigo... Bem, eu não... consegui aqui. Só um pouquinho. Aqui tem Milena Vaz. Milena é uma das pediatras que integra nosso grupo, ela é baiana também. Ela diz o seguinte: perfeito, doutora Ieda, parabéns pelo trabalho e divulgação. Silvia Regina, Silvinha, boa noite, excelente aula, muito esclarecedora. Estamos recebendo pacientes congênitos no CEMAR e essa aula irá nos ajudar muito. Obrigada. Doutora Celi, parabéns, doutora Érica, doutora Úrsula, pelo Clube do Cardiologista, excelente momento. Hoje, especialmente, a doutora Geldete coordenou com maestria. Obrigada, amiga. A excelente conferência da doutora Ieda Jatene, apenas palestrante de grande vivência clínica e conhecimento científico, é capaz de tamanho poder de síntese. Parabéns, Ieda. Realmente, concordo com você. Gente... assim, eu me coloco super à disposição. Se vocês quiserem fazer teleconferência, se vocês quiserem discutir coisas, se vocês quiserem... A gente tem 1000 formas de fazer as coisas. Então, assim, eu estou super às ordens para o que eu puder ajudar. Obrigada. E, olha, agradeço muitíssimo. Antes de você se despedir, eu gostaria de dizer o seguinte: a importância da telemedicina. Nós não precisamos nos deslocar até São Paulo, né, gente? Tivemos uma excelente aula, e, assim, todo mundo em suas casas, quer dizer, isso realmente faz a diferença, é o novo normal, né? Mas, essa Ieda, foi uma coisa boa da pandemia, a gente aprendeu que a gente pode fazer isso. É verdade. Eu acho que isso foi um aprendizado muito bom. Bem, eu gostaria de agradecer aos colegas, a todo mundo. Roberto Barroso, eu tenho que ler, Roberto é cirurgião, né? Antes da gente encerrar, ele diz o seguinte: Ieda, boa noite, parabéns. Como o cirurgião de adulto fazendo cirurgia cardíaca pediátrica no Brasil, que é um país continental e com tantas diferenças. Sabemos que a criança não é um adulto pequeno. Isso. Então, porque Roberto é cirurgião cardíaco de adulto, né? Nós estamos convencendo ele a ele operar algumas crianças. Mas sabe que isso é uma coisa difícil. A gente não vai ter tempo de discutir isso, mas isso é um outro questionamento. Quem deve operar? É o cirurgião cardíaco pediátrico, que opera em qualquer idade a cardiopatia congênita, ou é o cirurgião de adulto, que de vez em quando faz uma criança, opera uma criança? Então, existe e como ele mesmo diz, é um país enorme, com muitas diferenças. Você não tem as mesmas condições em todos os lugares. Isso daria um dia de discussão, viu? É um assunto que merece ser discutido. Bem, eu gostaria, sinceramente, de agradecer aos colegas, né, por nossa plateia. Realmente, foi uma excelente apresentação. Agradecer a doutora Ieda, a amiga Ieda, né? Assim, nós já estivemos juntas em congressos em São Paulo, em algumas situações, nas reuniões do departamento. Ieda é uma profissional excelente, como eu já falei, e ela nos representa. Eu, em nome da Sociedade de Cardiologia de Sergipe, em nome de Érica, nossa presidente, e de Úrsula, eu agradeço imensamente a você e agradeço pela oportunidade de a gente estar aqui nesse debate. Foi muito bom. Muito obrigada, Ieda, e obrigada a todos vocês. Eu que agradeço a todos que tiveram a paciência de me ouvir. Agradeço o convite de vocês. Foi um prazer enorme.
e eu me coloco à disposição para realmente o que eu puder ajudar a divulgar, a construir coisas, eu estou super à disposição. E muito obrigada pelo convite, foi muito bom. Obrigada mesmo. Boa noite a todos, né? Boa noite a todos. Boa noite. Tchau.